Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma aula da Escola Bíblica e eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para os nossos coordenadores, pastora Edma e pastor Flaviano, bem como também um forte abraço para os nossos pais na fé, os apóstolos Hélio e Graça Moraes. Na aula de hoje, eu quero abordar um assunto de extrema necessidade para a nossa vida cristã: fé, a nossa fé. Mas eu não quero dissertar sobre fé, nem quero falar sobre os princípios da fé. Eu quero falar hoje sobre alguns inimigos que se opõem à nossa fé. Fique conosco e até o final do vídeo, até o final dessa aula, você vai descobrir sobre alguns inimigos que tentam destruir a nossa fé. Eu quero usar como base o Evangelho de João, capítulo de número 11, verso 40. Eu já estou com a minha Bíblia aberta e quero compartilhar com você. João 11, 40, a Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Ora, João está aqui relatando o momento em que Jesus foi convidado para orar por Lázaro, que estava enfermo. Mas entre o momento em que Jesus foi informado de que Lázaro estava enfermo e o momento em que Jesus chega para orar por Lázaro, já se passaram vários dias. E Lázaro agora já estava morto, sepultado há 4 dias. Então Marta se emocionou, Maria se emocionou, chegou até a dizer: ora, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então Jesus agora dá uma resposta que foi a que nós acabamos de ler, verso 40, ele diz: eu não disse a você, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se nós pegarmos esse texto e analisarmos, nós vamos estar entendendo algumas verdades, como, por exemplo, Jesus disse nesse texto: se você não crer, você não pode ver a glória de Deus. A nossa vida cristã, ela é baseada na palavra de Deus. O nosso fundamento é Cristo. Mas sem fé não podemos agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é bem claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não usarmos a nossa fé, nós não estaremos agradando a Deus. E eu quero citar hoje alguns inimigos que tentam destruir a nossa fé. E se essas situações destruírem a nossa fé, nós não poderemos agradar a Deus. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você nesta aula é sobre a dúvida. A dúvida, ela nos faz naufragar na nossa fé. E eu quero citar um dos exemplos mais claros que nós podemos encontrar na Bíblia acerca de dúvida, é lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14 e no verso de número 28, que é um texto bastante conhecido, quando Jesus anda sobre as águas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo de número 25: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida nos faz naufragar. Nós temos aqui um exemplo bem claro. Jesus dá uma palavra de ordem. Jesus, ele libera uma palavra para Pedro. Diz: Pedro, eu determino que você venha sobre as águas. Eu permito que você ande sobre as águas. Eu dou uma ordem específica a você: venha sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Porém, a Bíblia nos relata que em determinado momento Pedro deixou de confiar naquela palavra revelada, naquela palavra rema, naquela palavra específica que ele recebeu de Jesus, e ele agora começa a olhar para as dificuldades, a situação que envolve Pedro, que é justamente a tempestade, as ondas fortes, o vento soprando forte.
Então Pedro, quando ele olha para todas essas situações, a Bíblia diz que ele começa a duvidar, ele tem medo, ele começa a duvidar. E quando ele começa a duvidar da palavra que Jesus lhe direcionou, ele começa a afundar. Jesus vem, a sua mão, estende a sua mão, levanta Pedro, leva-o para o barco e o censura. E é interessante que Jesus Cristo, quando ele censura Pedro, ele não elogia Pedro porque ele andou um período sobre as águas, mas ele censura Pedro dizendo, ora, aqui no versículo de número 31, Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus ele censurou Pedro, ele disse, você duvidou, por conta de você ter duvidado, é que você naufragou. Quem sabe algumas pessoas, você mesmo que está ouvindo essa aula da escola bíblica, você tenha andado sobre as águas, você está prevalecendo, ou em algumas situações, prevaleceu sobre os problemas até determinado ponto. Mas chegou em um momento que você começou a duvidar, e quando começou a duvidar, as coisas começaram a dar errada. A dúvida, ela faz o cristão naufragar. A dúvida, ela é inimiga da nossa fé. A outra verdade que eu quero citar para você nessa aula é sobre o medo. Nesse mesmo texto que nós acabamos de ler aqui agora do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus teve medo. Mas eu não quero citar esse como exemplo. Eu quero citar um exemplo lá do Velho Testamento, quando a Bíblia nos fala acerca de Davi. Ora, quando Golias ele confrontou o exército de Israel, a Bíblia nos diz que de um lado estava o exército de Israel, do outro lado estava o inimigo, e com eles o gigante Golias, e Golias confrontando o exército de Israel, e a Bíblia diz que não havia absolutamente ninguém no exército de Israel que tivesse a coragem de descer ao vale e enfrentar Golias. Então vem agora Davi, um garoto que não era preparado de uma forma militar, não era preparado, entre aspas, aos olhos daquele exército, não tinha nenhuma preparação militar, mas Davi ele desceu ao vale, ele enfrentou aquele gigante, enquanto todos os outros soldados preparados para a guerra tiveram medo. O medo, ele nos neutraliza, o medo nos para, o medo ele faz com que o cristão, com que o indivíduo não avance. Eu quero citar um exemplo bem mais claro no Velho Testamento, quando a Bíblia nos fala acerca de Gideão, lá em Juízes, Juízes, eu quero compartilhar com você aqui, no livro dos Juízes, no capítulo de número 6, nós vamos ver aqui no versículo de número 2, quando a Bíblia diz, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Olha só o que estava acontecendo, os midianitas oprimiam agora o povo de Deus, e por conta desta opressão, o povo agora começou a morar em cavernas, em covas. O povo agora estava com medo, se escondendo em cavernas e se escondendo em covas. Então surge neste meio aí uma figura que se tornou um juiz em Israel, chama-se Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele também estava com medo. A palavra do Senhor fala que ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. O lugar de malhar o trigo é na eira. O lagar é lugar de pisar uva. E ele estava se escondendo no lagar, malhando um pouco de trigo que tinha para sustentar a sua família, para se manter. Ele estava com medo do inimigo. E por conta de estar com medo do inimigo, ele não lutava contra os midianitas. Então nós sabemos que a Bíblia nos relata que o anjo do Senhor aparece, e aí encoraja a Gideão, e Gideão agora recebe aquela orientação de Deus, e Gideão agora recebe a visitação do Espírito Santo. Gideão agora é tomado pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia nos diz no capítulo 6 de Juízes,
no verso de número 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Então presta atenção aqui em algo que eu quero compartilhar com você. Enquanto Gideão, ele não entendia o seu propósito, enquanto Gideão ele não compreendia o que Deus queria com ele, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, Gideão ele tinha medo. E por isso Gideão ele se escondia. Mas a partir do momento em que o Senhor se revelou a Gideão, a partir do momento em que Gideão entendeu quem ele era em Deus, qual a responsabilidade que ele recebeu da parte de Deus, quando o Espírito do Senhor fortaleceu a Gideão, o medo foi colocado de lado. E é tamanha essa situação que a Bíblia diz que várias outras pessoas foram contaminadas, no bom sentido, pela fé de Gideão, pela ousadia de Gideão, pela coragem de Gideão. E aí levanta-se essa figura do Velho Testamento, esse juiz que liberta o povo da opressão dos midianitas. Mas o que eu quero observar nessa situação é que enquanto Gideão teve medo, Gideão não lutou, Gideão se escondeu, Gideão ele duvidava da sua própria capacidade. O medo neutraliza o cristão, o medo impede o indivíduo de conquistar e de prosseguir. Mas eu tenho ainda uma outra verdade para compartilhar com você. Ainda um terceiro inimigo da fé que eu quero falar com você nessa aula da escola bíblica. Esse inimigo chama-se incredulidade. Enquanto houver dúvida, o cristão naufraga. Na caminhada cristã, alguém pode duvidar, e é perfeitamente possível o cristão duvidar na sua caminhada. Mas quando o cristão duvida, ele naufraga, ele deixa de viver aquele período, mas depois ele torna a crer e ele volta a prevalecer. Enquanto existe medo, o cristão ele fica paralisado, ele não avança, ele não conquista, ele não vence, ele fica parado. Mas quando a incredulidade domina, quando a incredulidade faz parte da vida do cristão, esse é o pior dos inimigos, esse é o pior dos males. E eu quero citar um texto aqui em Hebreus, no capítulo 3, e a partir do verso de número 16, e quero que você entenda a dimensão da consequência da incredulidade. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Observe que nessa aula eu citei algumas verdades como inimigos da fé. Primeira foi a dúvida. A dúvida, ela faz o cristão naufragar. Segundo, foi o medo. O medo, ele paralisa, neutraliza. Mas a incredulidade, ela fecha todas as portas na vida de um indivíduo. A incredulidade, ela anula todas as promessas de Deus na vida do homem. A incredulidade fecha todas as possibilidades de Deus atuar na vida de um indivíduo. Nós temos um exemplo claríssimo aqui na palavra do Senhor. O texto de Hebreus aqui, a carta aos Hebreus, está falando sobre o povo de Deus, os hebreus sim, quando saíram da escravidão do Egito e começaram a peregrinar pelo deserto em direção a Canaã. Mas a Bíblia diz que no meio dessa peregrinação no deserto, eles simplesmente não apenas duvidaram, eles se tornaram incrédulos.
A Bíblia é bem clara no verso 19, quando diz: vemos, pois, que eles não puderam entrar onde? Entrar em Canaã, entrar no descanso. Eles não puderam tomar posse da herança que já havia sido prometida por Deus. Eles não puderam pisar os pés na terra que Deus disse que concederia a eles. Por quê? Por conta da incredulidade. A Bíblia diz: eles não entraram por causa da incredulidade. A incredulidade é o pior inimigo da fé, porque o medo pode ser vencido. Sim, o medo, você pode vencer o medo, meu amigo. Aleluia. A dúvida, você pode vencer a dúvida. Quando existe dúvida, a verdade se manifesta, então a dúvida vai embora. Quando tem medo, vem o fortalecimento do Senhor. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo lança fora todo medo. Mas quando existe a incredulidade, é a mesma coisa de estar dizendo: Deus é incapaz, Deus não tem poder, Deus não pode fazer. É isso que a incredulidade está dizendo, é isso que a incredulidade faz. Ela simplesmente fecha as portas na vida do indivíduo, e essa pessoa não pode entrar na terra prometida, não pode tomar posse da bênção, não pode tomar posse da herança, porque a incredulidade, ela te distancia completamente de Deus. Que na aula dessa escola bíblica você tenha aprendido que não pode fazer parte da nossa vida o medo, a dúvida e principalmente a incredulidade. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você, aonde estivesse, recebesse essa oração e tomasse posse pela fé da sua vitória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, neste momento, apresentar cada pessoa que está assistindo esta aula da escola bíblica. Quantas situações contrárias e adversas essa pessoa pode estar passando. Meu Deus, quantos problemas essa pessoa pode estar vivendo. Mas nesta oração, pelo poder do nome de Jesus, eu quero determinar que se houver algum medo, que se houver alguma dúvida no coração desse cristão, desta pessoa, que venha ser anulado pelo amor do Teu Espírito, Senhor, derramado neste coração, pela revelação da Tua palavra, Senhor, derramada sobre esta pessoa. Mas se há incredulidade nesta pessoa, então, Senhor, eu te peço, ilumina o entendimento desta pessoa, para que ela entenda a dimensão, a profundidade, a grandeza do Teu poder, e ela possa viver as Tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer por este momento, e eu libero a palavra da bênção e da vitória sobre cada um dos nossos ouvintes, pelo poder que é do nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus, e graças a Deus. Amados, queridos, eu quero agradecer por mais um momento de nós podermos ministrar na escola bíblica. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, em o nome do Senhor Jesus Cristo.